Sou Soledad, trabalho com feminino desde 2002, sou apaixonada pela temática feminina. E aconteceu de eu morar na França de 2011 até, não, 2012 até 2015. Eu vou pedir para todo mundo se mutar, para a gente não ouvir os sons. O que eu vou fazer? Eu vou mutar todo mundo e, no final, eu vou liberar o som de quem quiser fazer perguntas. Quando for o momento de perguntas, eu vou liberar o microfone. Mas agora eu já vou cortar o som de todo mundo para não ter... Porque, às vezes, uma pessoa esquece e acaba sendo um problema, né? Deixa eu ver. Muito bom. Então, agora todo mundo vai estar mutado, mas depois eu vou estar abrindo para um momento de trocas. Então, eu morei na França de 2012 a 2016, e morando na França, eu fui conhecer e ouvir de algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, morando aqui no Brasil, que é que Maria Madalena teria estado na França. E justamente eu morei em Marsella, onde se dizia que ela tinha pregado. E eu fui levada até La Sainte-Baume, que é a caverna onde me disseram ela teria passado os últimos anos da sua vida. Então, diante dessa descoberta, né, eu comecei a mergulhar no estudo de Maria Madalena. E é esse estudo que eu vou estar trazendo, porque morando ali, eu fui tendo cada vez mais contato com esse saber e com essa energia. Eu digo energia porque, estando nos lugares onde ela passou, ali foi o contato, não só com a história dela que eu fui ouvindo, mas também com o campo, com o que eu chamo de perfume. Um dos principais símbolos da Maria Madalena é aquele vaso, né, de alabastro, onde ela traz o perfume. Sempre que você vê uma pintura onde tem uma mulher segurando esse jarro de alabastro, vocês podem saber que ela é Maria Madalena. Tem outros símbolos que identificam, como o ovo, a caveira e o livro. Tem um post no Insta onde eu falo de cada um desses símbolos, que é dessa forma que a gente a reconhece nas pinturas. Mas um dos principais é ela segurando esse jarro, onde ela traz o perfume de nardo. Então, nessa jornada, o que ela nos deixou foi um perfume, foi o seu perfume. Ela está relacionada com os perfumes. E é um perfume por quê? Porque a história concreta, exatamente, da pessoa de Maria Madalena, nós não podemos ter acesso a essa história exata. A gente pode ter acesso ao perfume que ela deixou. E ela deixou uma trilha, né, com seu perfume no sul da França, mas não somente. E um perfume que nós estamos recuperando, porque a maioria de nós recebeu a informação da Maria Madalena pecadora, Maria Madalena prostituta, né? Maria Madalena, para muitas pessoas, está imediatamente relacionada com os pecados da carne. Ela era uma pecadora e os pecados dela eram os pecados da carne. É assim que ela passou para a história, e ao passar para a história dessa forma, nós ficamos exiladas de conhecer uma mulher que é fundamental em todo o caminho que é realizado por Jesus, que é um caminho de realização e de iluminação, e é o mesmo caminho que Maria Madalena realiza. Então, hoje em dia, por que nós estamos recuperando Maria Madalena? Porque ela nos traz um caminho para a nossa cultura ocidental de realização plena do ser. Muitas vezes nós vamos buscar mestres na Índia, a gente fica fascinado com gurus,
tibetanos, com gurus que têm algum exotismo aos nossos olhos, que falam sânscrito, que falam outras línguas. Eu mesma, eu estudo tudo isso. Eu estudo com os indianos, eu estudo com os chineses, outras línguas, mas a gente acabou privada de saber que na cultura ocidental, na qual a gente vem, porque a maioria das pessoas foi criada no cristianismo, né, seja catolicismo, evangélico, ou no judaísmo, e quando a gente vai para Maria Madalena e para Jesus, a gente tem que honrar o judaísmo, porque ambos vêm da cultura, da religião judaica, e eles fazem um caminho que não era de criar uma religião foi criada, a revelia, porque não era o que eles vinham trazer, o que eles vinham trazer esse caminho de realização do ser. Resgatando Maria Madalena, a gente resgata a totalidade desse caminho, porque a gente ficou sem essa parte do caminho, sem o que ela representa. E Maria Madalena traz chaves, e a gente poder estar em 2023, celebrando, como na antiguidade se celebrava, eu fui pesquisar, até o século IX se celebrava a festa litúrgica da Maria Madalena, até o século VIII. Depois, cada vez mais, ela foi ficando nesse lugar de prostituta, e ela foi sendo apagada. Se citava, Maria foi aquela que viu pela primeira vez Jesus na ressurreição, mas sem nenhuma ênfase, né? Sem nenhuma explicação. Por que estava essa Maria, que era prostituta, e de repente ela que vê Jesus no momento mais importante dele, que é a ressurreição, e não somente, ela está lá na crucificação. Em dois dos momentos mais importantes, ela quem está lá, mas não havia nenhuma ênfase em relação a isso, porque a gente ficou com a prostituta. E aí a festa dela foi apagada, e só, não me lembro se foi nos anos 60 ou nos anos 70, que a Igreja Católica voltou a colocar a festa de Maria Madalena como festa oficial. E só recentemente o Papa Francisco colocou ela de novo num lugar que ela tinha até o século III, que era o lugar de apóstola dos apóstolos, né? A grande apóstola. Tudo isso se apagou e a gente está recuperando. E recuperando ela, a gente recupera a totalidade do masculino e do feminino, do céu e da terra. A gente recupera a unidade e a gente recupera um caminho de realização. Porque seja na psicologia, seja na espiritualidade, a gente busca a realização de quem nós somos para sentir algo que todos queremos sentir, felicidade plena. Muitas vezes a gente busca um monte de coisas externas e pensa que não é feliz plenamente porque falta alguma coisa externa, mas sempre num caminho iniciático, seja pela terapia, seja pela espiritualidade, a resposta está dentro de você. Mas como fazer esse caminho de estar dentro de você? Maria Madalena, com sua jornada, ela nos ensina, ela nos mostra, ela nos sinaliza. Dito isso, eu vou começar a mostrar algumas imagens que vão ajudar na nossa jornada. Eu só vou ver que tem alguém tem alguém com o microfone ligado. Eu vou ver por que isso aconteceu. Pronto, está resolvido. Se alguém tiver dificuldade para escutar, pode avisar. E se alguém quiser deixar já alguma pergunta para eu estar integrando no que eu vou estar contando para vocês, podem deixar também pelo chat, que em algum momento eu vou estar vendo. Então, o que é importante a gente saber? A gente perdeu Maria Madalena no século VI com o Papa Gregório. O Papa Gregório é quem associa Maria Madalena com a prostituta. Nunca tinha acontecido e na Bíblia não tem nenhuma associação, nem nenhum evangelho de Maria Madalena com a prostituta. Mas o Papa Gregório faz isso no século VI.
dentro de um contexto no qual ele falava do arrependimento. E uma pessoa perguntou isso no nosso grupo, por que se fala é uma Madalena arrependida, né? Chora como uma Madalena arrependida, Madalena arrependida. A Maria Madalena arrependida vem justamente do século VI. Tem uma mulher que não está conseguindo me ouvir. Tem uma das mulheres que não está conseguindo ouvir você. Eu não sei quem é, mas se está todo mundo me ouvindo, quer dizer que o meu som está bom, né? Se tem alguém que não está conseguindo ouvir, pode ser por problema na conexão da Mara. Eu não estou vendo a Mara daqui. Ela deve permitir. A Mara deve permitir, né? Ela postou no grupo do WhatsApp. Estava vendo isso aqui, aí a mulher ficou muda. Tá, vamos ver. Esperamos que ela consiga. Obrigada a vocês que estão dando assistência a ela. É isso mesmo, a gente vai se ajudando aqui. Eu vou só checar por quê. Por que está liberando o microfone durante a apresentação? Pronto. Pronto. Então, eu vou estar mostrando essas imagens, e qual que é a jornada que eu vou estar mostrando de Maria Madalena? Tem algumas pessoas que vão abordar Maria Madalena de uma forma totalmente a partir da sensibilidade, de sonhos e visões. Então, algumas de vocês talvez já tiveram contatos assim, de alguém que canalizou Maria Madalena, e Maria Madalena conta uma história para essa pessoa que canalizou. Não é a jornada que eu vou mostrar. A jornada que eu vou mostrar é a jornada que se faz através dos evangelhos. O que os evangelhos falaram sobre Maria Madalena. Então, tem uma base naqueles textos, só que a leitura desses textos é uma leitura que pode ser chamada diagnóstica, esotérica, mística, que é a leitura do significado por dentro daquelas palavras. Então, é por isso que é uma jornada mística, porque a gente vai entender o conteúdo iniciático que está naquelas palavras. Numa leitura mística dos evangelhos, numa leitura gnóstica, se lê entre linhas conhecimentos que estão ligados à tradição cristã e que são iguais em todas as tradições. Quando eu digo que o caminho que é apontado por Maria Madalena é um caminho de iniciação e de realização plena do ser, o que se chama samadhi, iluminação, em psicologia do Jung se chama a realização do self, tem vários nomes, isso é uma leitura mística, uma leitura gnóstica. Normalmente, as pessoas, elas têm contato com a parte mais externa da religiosidade, né? Dos textos, com a parte mais evidente, mais simplista de alguma maneira. Porque entender o significado interno profundo é um processo, e é um processo que muitas vezes se faz junto com o amadurecimento de quem está estudando. Quem entra numa escola iniciática vai recebendo os mistérios à medida que pode integrá-los. Por isso que os mistérios, às vezes, são dados paulatinamente. Agora, para a grande população, você não dá os mistérios, você dá as regras do bem viver. Então, você foca na parte das regras, ritos, como alimentar o bom comportamento. E é muito importante, porque o primeiro passo
é você ser uma pessoa que tem um bom comportamento em sociedade. E tem muitas pessoas que precisam muito desse aspecto da religião. As regras, o que é pecado, né? O que não pode fazer. Isso mantém uma civilidade, mas tem um outro conhecimento, que é esse conhecimento interno, existencial, o que é a vida, quem que nós somos, por que estamos aqui, né? Onde está a felicidade, onde está o amor de verdade. E são essas perguntas que são respondidas no Evangelho, são essas perguntas que são respondidas na jornada de Maria Madalena. E é dessa maneira que nós vamos estar lendo e ouvindo ela. Maria Madalena existiu, não existiu? O que ela fez foi real, não foi real? Difícil sabê-lo, né? Mas ficou para nós, como eu disse, o perfume e o mito. E o mito é aquilo que se repete, se repete e se repete, nunca morre. O arquétipo é aquilo que está sempre presente. E Maria Madalena é um arquétipo, e o que nós vamos ver são seus arquétipos. Primeiro arquétipo, é assim que Maria Madalena começa a jornada. Ela começa da forma que muitos a conhecem, mas que não se refere ao pecado da carne e da prostituição. Isso é muito importante. Ela começa como pecadora, pecadora, mas não no sentido sexual, né? Eu repito isso muitas vezes, porque isso está muito introjetado dentro da gente, e a gente vai diretamente nisso, e não é o caso. Os pecados dos quais se fala são os 7 demônios tirados dela. Os 7 demônios está relacionado com os 7 pecados. Os 7 pecados, assim como no budismo tibetano, por exemplo, você fala das 5 virtudes e dos venenos, né, e dos 5 venenos. No taoísmo, você também fala das 5 virtudes e dos 5 venenos. No cristianismo místico, você fala dos 7 demônios. Os 7 demônios são o ego, não é algo externo, não é uma assombração que te toma, é o ego, né? Também pode ser relacionado com os 7 chakras. Cada chakra tem um dom e tem um apego também, né? Tem um desafio. Então, como que ela chega? Como nós estamos, com os nossos apegos, com com os nossos venenos, lidando cotidianamente com nossos venenos. Então, essa é a primeira expressão da Maria Madalena, muito humana. E ela passa pela cura de Jesus, né? Tirando esses 7 demônios, tirando esses 7 venenos, vencendo esses 7 desafios. Eu coloquei ali o texto do Evangelho para vocês verem de onde isso vem. Esse estudo é um estudo teológico feito por Jean-Yves Leloup e outros teólogos que traçaram esse caminho. Eu não inventei esse caminho dos 12 arquétipos da Maria Madalena. Ele é um estudo feito por teólogos que se debruçam há muito tempo sobre os evangelhos e sobre Maria Madalena. E Jean-Yves Leloup, ele especialmente tem esse trajeto e esse estudo de Maria Madalena. Ele foi padre e ele morou anos ali na Saint-Thébaume, na França, no monastério. Então, ele é um dos grandes, um dos maiores estudiosos que tem. O que eu faço é trazer isso numa linguagem que é compreensível e ampliando a compreensão na minha experiência e no meu estudo. Porque a fala dele é bem hermética, não é uma leitura fácil quando a gente lê Jean-Yves Leloup. Então, o segundo arquétipo, depois que ela passa por esse caminho, e quando eu vou falar no caminho, pense em você, porque esse é o nosso caminho, né? Então, no segundo arquétipo dela, a partir de um ato de amor, de uma entrega, ela se transforma, né, na mulher cujo feminino purifica e cumpre a lei. O que é o feminino?
Muitos de vocês sabem que é o grau, é o cálice. Jesus representa, em alguns aspectos, ele é a unidade do feminino e masculino, em outros momentos, ele representa o céu, a palavra, a energia cósmica, e Maria Madalena, o cálice capaz de receber essa energia e transformá-la em algo daqui de nós humanos na Terra. Então, Maria Madalena, no seu segundo arquétipo, é essa mulher que se abre para a palavra, para o conhecimento, para a sabedoria. E aí fica a pergunta para vocês: esse momento já aconteceu na vida de vocês? Já houve algum momento nos quais vocês disseram, eu acho que minha vida não está funcionando, eu acho que eu estou fazendo as coisas de uma forma que não é, eu acho que eu estou fora de mim, eu acho que eu estou fora da minha essência, eu acho que eu tenho que me abrir a algo maior, a um conhecimento, a uma sabedoria. Tem algo que o que eu aprendi, a minha cultura, o meu trajeto não me deu, parece que eu preciso me abrir a algo maior. Então, nós temos esse arquétipo em nós, né? E a pergunta, quando, como você viveu, ou talvez você está vivendo isso agora e por isso você está aqui, neste encontro, porque tem algo em você pulsando e querendo captar e receber de outros lugares conhecimento. O terceiro arquétipo, ele é muito bonito, porque ele fala do feminino como capacidade contemplativa, a escuta em postura silenciosa. E ele está referido no Evangelho quando se fala de Marta e a irmã de Marta. Jesus chega na casa de Marta, e a irmã de Marta é Maria Madalena. Então, nesse evangelho que muitas pessoas conhecem, porque é uma história bastante repetida, está Marta, a irmã de Marta e Jesus está ensinando. Marta está fazendo afazeres domésticos, mas a irmã de Marta, Maria Madalena, ela não está fazendo nada, ela somente está ouvindo. E tem um momento no qual Marta está brava, incomodada com isso, e fala para Jesus, como? Ela não faz nada e eu estou aqui fazendo, não seria importante ela estar fazendo? E ele diz, né, Jesus diz, não, diz que Maria Madalena está no lugar certo, ela está ficando com a melhor parte, que é escutar o conhecimento. Né? E eu sei que isso está muito relacionado com a gente, porque quantas vezes a gente se ocupa daquilo que é mecânico, né? As coisas do cotidiano, e se desconecta do essencial, daquilo que realmente pode preencher nossas vidas. Né? Quantas vezes a gente fica ocupada com obrigações, tarefas, como Marta, está lá varrendo, está lá limpando e está perdendo o essencial. Então, aqui é a capacidade, a aprendizagem de distinguir o essencial do não essencial. Porque tem hora que você tem que varrer a casa mesmo, mas tem horas que não. Tem horas que você deveria sentar, silenciar e meditar, por exemplo. E quantas pessoas dizem, eu não medito porque eu não tenho tempo. E às vezes não é nem meditar, que nem um hindu, fechando os olhos, é sentar e contemplar a natureza. Isso é uma meditação. Mas eu não me dou esse tempo, porque eu não vivo o terceiro arquétipo, o feminino como capacidade contemplativa, a escuta em postura silenciosa. Então, isso é o que nós aprendemos nesse terceiro arquétipo. Aqui eu estou falando, no curso que a gente dá caminhos para desenvolver cada arquétipo. Né? Como que eu vou viver isso? Como que eu posso praticar? Como eu posso aprofundar? Né? Quarto arquétipo, o feminino como amiga, noiva, esposa do masculino e do logos. Né? Esse arquétipo é o que mais causa frição. Nossa, eles eram amantes, eles transavam cosmicamente, eles faziam tantra, eles... né? Tem muitos livros que às vezes se focam muito nesse aspecto da união de Maria Madalena, que sim, é provável que tenha havido uma união completa, porque a ideia de sexo como pecado não é daquele tempo.
O sexo se transforma em algo pecaminoso posteriormente, através dos séculos, através da cristalização da Igreja Católica, através dos séculos e chegando no seu auge no século XIX. Tem um curso sobre o patriarcado, onde eu explico sobre esse caminhar. A Idade Média era muito mais livre sexualmente do que era a vitoriana, por exemplo. A Idade Média era mais livre sexualmente do que o século XIX. Então, as questões da sexualidade não são as mais importantes. Sim, talvez foram casais, talvez fizeram amor, provavelmente esse amor era uma sexualidade sutil, elevada, também carnal, né, porque o carnal está integrado, mas não uma sexualidade pornográfica, como a gente está muito acostumada hoje, né, também se a gente vai ver culturas tradicionais, como a chinesa, a indiana, eles têm um corpo de conhecimentos para a realização de uma sexualidade onde há um encontro e uma troca em níveis energéticos que provocam um desenvolvimento, uma elevação, um aumento do campo energético, sem com isso transformar o sexo em algo pecaminoso. Então, provavelmente havia essa relação, nunca tem alguns textos que dizem, inclusive, que Jesus tinha família e filhos, tem outros textos que vão dizer que Jesus e Maria Madalena tiveram um filho, né? Eu vou falar sobre isso mais tarde. Então, esse é um aspecto, causa frisson, está lá, só que a principal união aqui é do yin e do yang, do céu e da terra. Depois que Maria Madalena faz esse caminho de purificação do ego, de entrega, de vazio para poder escutar e receber o conhecimento, ela faz o casamento místico, o casamento do masculino e do feminino, a união um do outro. E sim, Maria Madalena se torna na discípula mais próxima de Jesus, a quem ele ensinava coisas que somente ela podia aprender e entender. Como mulher, conectada com o campo sutil, ela tinha muito mais possibilidades do que os apóstolos de entender o conhecimento que ele trazia e de senti-lo. Eu pratico o taoísmo há muitos anos, desde meus 20 anos, e meu mestre taoísta, ele diz, uma mulher, a prática taoísta de 1 ano de uma mulher corresponde a 3 anos de um homem, porque a mulher aprende e se desenvolve mais rapidamente quando ela vai no caminho iniciático. Então, tem muitos trechos, sobretudo nos evangelhos apócrifos, que falam dessa união, tanto no sentido místico, céu e terra, como na Maria Madalena, essa discípula próxima que Jesus beijava. Sendo que Jesus beijava não é uma referência a um beijo erótico carnal, mas a uma transmissão de conhecimento de alma, né? Porque o sopro está ligado com Deus. Quando Deus criou o homem, e isso está escrito em muitas tradições, ele soprou nessa obra, né? Ele colocou seu sopro, colocou sua energia, e esse beijar é essa transmissão de sopro. E que também a gente sabe que no ato sexual, por exemplo, você acaba entrando em contato com o campo do parceiro, e o campo do parceiro te penetra. Por isso que a gente diz que é bom ter um cuidado com quem a gente se relaciona sexualmente, porque se é um parceiro que traz sabedoria, a gente recebe parte desse campo dele. Se é uma pessoa muito agressiva, muito tóxica, a gente também recebe essa toxina. Então, tem uma aprendizagem que se dá nesse contato íntimo e que é o 4º arquétipo, e ele acontece. O 5º arquétipo é o feminino como compaixão, porque Maria Madalena, até este momento, ela foi uma estudante. Ela foi recebendo, ela foi sendo iniciada, ela foi se transformando alquimicamente. E agora ela chega a esse momento no qual ela começa a entregar, a dar o seu olhar, a dar o seu coração, e ela vive
no budismo se fala de bodhisattva, né? Ela começa a viver dedicada ao outro. Ela não está mais somente nesse momento da aprendizagem, está no momento de entregar. E o evangelho ao qual se refere aqui é o evangelho na qual Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro tinha morrido, Maria é irmã de Lázaro, Maria Madalena é irmã de Lázaro, é irmã de Marta, e Maria Madalena pede a Jesus que cuide do seu irmão. E também, neste arquétipo, a gente entende a passagem de Maria Madalena pela morte, né? Porque aqui se fala da morte e renascimento. Então, já neste quinto arquétipo, tem a abertura do coração, tem esse sentimento de compaixão pelo outro profunda, tem a compreensão da vida e da morte, tem o mergulho no universo da morte, que transforma ela em sacerdotisa, que é o sexto arquétipo. O feminino como sacerdotisa e profeta, que é quando ele unge Jesus. Então, o símbolo da Maria Madalena é o jarro de alabastro com o óleo de nardo, o óleo essencial de nardo, com a qual ela faz a unção de Jesus. A unção é um ato tremendamente sagrado, né? Somente uma mulher iniciada poderia ungir Cristo. E faz parte do caminho de Jesus. Aqui eles estão completamente unidos. Ela é quem faz a unção, ela é quem o transforma também em Cristo, né? Essa energia que vem cósmica é ungida, abençoada por Maria Madalena, quando se aproxima o momento da morte, né? Porque essa unção também é um preparo para a morte, por isso que ela é profeta. Eles já sabem, tanto Jesus como Maria, que esse momento está chegando. E aí chegamos no sétimo arquétipo, porque essa unção, ela acontece, acho que 3 dias antes da entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele está, me parece que está em Betânia, eu não lembro direito a cidade na qual ele está, dali ele vai se dirigir a Jerusalém, né, ele faz a entrada em Jerusalém, no burro, né, com toda a humildade, e ali vai acontecer a morte. Então, o sétimo arquétipo já se refere à morte de Jesus. A parteira que acompanha o novo nascimento, a agonia e a morte. E para mim foi muito interessante quando eu descobri, né, eu gosto muito de estudos místicos. E eu acho de uma beleza incrível, que no momento da crucificação, quem estavam lá eram as mulheres, somente elas. Todos os homens tinham saído correndo por diferentes motivos, se sentiam perseguidos, estavam com medo, estavam em crise. Quem estava ali, né? Porque a mulher é a parteira da vida e ali estavam com parteira da morte também. E vida e morte é a nossa especialidade, porque a gente é a mãe, a gente sangra todos os meses, né? A gente tem esse útero preparado para a vida, para a chegada da vida e para a morte a cada mês. Então, a nossa conexão aqui é reafirmado, nossa conexão de vida e morte. E aqui a nossa pergunta, como nós lidamos com as mortes diárias? Ou a gente quer colocar tudo na geladeira para que seja eterno? Aqui Maria Madalena se depara com a morte, elas estão lá na crucificação, são elas que também tem todo o ritual, né, de unção do corpo na morte. Né? E no curso a gente conta um pouquinho mais dessa unção antes da morte e unção depois da morte, como que isso foi preparado. Oitavo arquétipo, o feminino que se inclina sobre o vazio e constata a falta. É Maria Madalena quem acorda às 8 da manhã e vai até onde eles tinham deixado o corpo de Jesus. E é ela quem se depara com o vazio. Ela chama Pedro e mais um apóstolo. Eles vão, constatam que ele não está lá e vão embora. E deixam ela lá sozinha. E ela fica lá chorando. Então ali ela se depara com o maior vazio, o maior medo. O medo que todos nós temos, o medo da aniquilação completa, o medo de desamparo, né? Quem de vocês já não sentiu algum desses medos?
ou o medo de ser totalmente aniquilada como corpo físico, ser aniquilada como imagem, todo mundo te esquecer e você não ser nada para ninguém, não ser amada por ninguém, a aniquilação, o vazio, né, do outro, a falta total do outro. Né? Quem de vocês não se depara com esses vazios e foge desses vazios, se ocupando com outras coisas? E aqui o arquétipo é de entrar em contato com o maior medo, o vazio absoluto. Não tem nada, ele se foi, não tem ninguém, estou só no mundo, desamparo total. Em muitos caminhos iniciáticos, né? É aí da caverna. Na psicologia, é o mergulho nas dores profundas, aquelas que estão mais escondidas, é atravessá-las. Porque só quando a gente atravessa o vazio, a gente chega na ressurreição, que é o 9º arquétipo, a mulher no jardim. Depois o deserto, tem a primavera, tem o jardim, né? É a mulher no jardim. Depois o vazio, tem a vida. Ela não tem mais nenhum corpo a reter, que eu encontro com Jesus, mas num outro corpo, no corpo energético, no corpo sutil, na ressurreição. É ela quem está lá, é ela quem o vê. Ela quer abraçar Jesus, e Jesus diz, não me retenha. Eu vou estar com vocês, mas de uma outra forma. Eu vou estar com vocês dentro de vocês. Né? Não é nessa forma física. Então, é ela quem o vê, é ela quem vai dar a notícia para os apóstolos, que é o 10º arquétipo, que é a mulher iniciada ou iniciadora. Lá atrás, ela, no seu primeiro... quando ela tinha galgado degraus, ela tinha chegado no nível do coração, né, da compaixão. Aqui ela chega no nível da sabedoria, de Sofia, né? Neste momento, muitos começam a chamá-la de Miriam, relacionada com o Piste Sofia, que é um tratado teológico, relacionado com Sofia, que é o conhecimento. Então, do coração vai para a sabedoria, o conhecimento pleno, a conexão direta com o conhecimento. E esse é o lugar da mulher iniciada ou iniciadora, que é ela quem vai aos apóstolos, ela que orienta os apóstolos, ela que tranquiliza os apóstolos, e é ela quem começa a transmitir o conhecimento de Jesus, porque ela já tem a união, né, que é o 11º arquétipo, que é a realização da aliança entre o masculino e o feminino. Ela não precisa mais o Jesus físico, ela está imbuída dessa compreensão, desse conhecimento, e ela sai para o mundo. Primeiro ela ensina os apóstolos, e depois ela sai para evangelizar no mundo. Onde que ela sai para evangelizar? Depois da crucificação, tem uma grande perseguição dos cristãos ali no lugar onde hoje é Israel. Então, se diz que eles são colocados numa barca, Maria Madalena, com Maria Jacobina, Maria Salomé, e tinha Maria, mãe de Jesus, e tinha Lázaro, e tinha outros, são colocados num barco, e chegam à França, onde teria sido um lugar onde Maria Madalena ensinou. Onde ela ensinou os outros, mas onde ela também era esse canal a quem se faziam perguntas, porque ela tinha capacidade meditativa de entrar em contato com o conhecimento e entregar respostas, que é o que a gente encontra em Piste Sofia. Se dizem, tem várias versões, em algumas versões, Santa Sara seria uma criança que veio com Maria Madalena e que era filha de Maria Madalena com Jesus. Em outras versões, ela era uma servente de Maria Madalena e vem junto com Maria Madalena. Em outras versões que eu vi em Sainte-Marie de la Mer, Santa Sara, ela seria uma princesa e ela soube que estariam chegando e ela estendeu seu manto e ajudou
a que Maria Madalena e as outras Marias pudessem desembarcar na costa da França. Então, essas são algumas das histórias relacionadas a Santa Sara, a Negra, né? Santa Sara Cali, Santa Sara a Negra, relacionada com Isis. Santa Sara era egípcia. E ela foi tomada pelo povo cigano como sua padroeira, e ali é onde se encontra uma grande festa cigana. Saint-Marie-de-la-Mer, para vocês terem uma noção, né, realmente é do outro lado do Mediterrâneo, né, onde se encontra. Ali tem vermelho, e aí uma imagem da cidade hoje. O último dos arquétipos, que para mim é de uma beleza extraordinária, né, porque depois que se vai aqui, né, em nível dos chakras, eu tenho um conhecimento dos chakras e dessa jornada dos chakras. Ela como mestra, ela está neste chakra, mas aqui ela vai para o último chakra, que entrega e a dissolução com o absoluto, é a realização completa, é o samadhi, é o silêncio absoluto, porque é o rio que entra no mar, é a dissolução, e esse é o último arquétipo de Maria Madalena, e por isso que ela é uma mulher que ensina um caminho de realização plena, de iluminação, de realização do self. A santidade do silêncio. Eu saí do mundo graças a um outro mundo. Uma representação se apagou graças a uma representação mais elevada. De agora em diante, eu vou para o repouso, onde o tempo repousa na eternidade do tempo. Eu vou para o silêncio. Depois de ter dito isso, Maria se calou. Isso está no Evangelho de Maria, e o que eu aprendi, o que eu ouvi ali na França, é que ela foi para a caverna, e ela ficou os 33 últimos anos da sua vida nessa caverna, em estado de iluminação, de realização, sendo alimentada por anjos, em contato com anjos, até o momento no qual ela definitivamente deixa este corpo como uma mulher realizada. Então, esses são os arquétipos da Maria Madalena, que a gente explora no curso que vai começar no dia 22, só que de uma forma mais profunda e vivencial, né? Quem já fez o curso é como se fosse são 12 dias alquímicos, onde a gente vai realizando uma alquimia, porque a gente vai entrando como se fosse num estado místico, muito místico, de contato, de sensibilidade consigo, com a nossa vida concreta, mas também com este campo. É um convite para quem desejar fazê-lo. Quem se inscrever hoje, as primeiras 10 pessoas que se inscrevem hoje têm um presente, que é presentear a sua amiga com o curso. Então, quem se inscreve hoje, as 10 primeiras inscritas, vale por 2. Você se inscreve e nos dá o WhatsApp da sua amiga, que ela também vai estar inscrita junto com você. Agora vamos para a jornada de Maria Madalena na França. Tem um livro escrito no século VIII por Rabano Mauro. Ele era, eu acho que ele era bispo. E nesse livro, ele é francês, né, ele está na França, ele escreve sobre a vida de Santa Maria Madalena na França. Então, uma das grandes fontes desse saber da passagem de Maria Madalena pela França vem de Rabano Mauro e de uma transmissão oral que você vai encontrando em vários lugares da França. Tem vários lugares e tem várias versões. Tem versões de que ela passou pela França, mas que ela terminou seus dias em Gales, na Gália, né, na Inglaterra, que foi para as pedras de Stonehenge. Tem outras versões que ela foi para a Turquia. Então, você vai encontrar túmulos ou histórias relacionadas a Maria Madalena em vários lugares, mas uma das mais fortes, mais faladas, mais repetidas, que a gente encontra no Código da Vinci, partes, porque ele também fala da Inglaterra, é esta do sul da França. E é nesses lugares que eu vou me concentrar.
Então, no sul da França, primeiro lugar de quem quer fazer a jornada geográfica, né, é Sainte-Marie-de-la-Mer, onde tem o culto da Santa Sara. Em maio tem a festa, e em outubro também, mas a maior festa é em maio. Ali é a primeira santa que os ciganos têm a permissão de carregarem no dia da procissão. Então, quem carrega ela são ciganos. É muito bonita, eu estive lá em 2015 ou 2014, não me lembro agora, eu estive em Sainte-Marie-de-la-Mer para a procissão, e foi muito emocionante para mim. São horas, né, que a gente espera para ela sair da igreja, já no dia anterior tem todo um preparo, tem orações, a cidade fica lotada, fica cheia de ciganos, os Gypsy Kings estão por lá, tem em cada esquina tem gente tocando flamenco, paella para tudo que é lado, então é uma festa muito alegre, né, com todos esses elementos, e ainda tem o elemento da devoção. Então, você espera ela sair, e depois que ela sai, tem uma caminhada longa até a praia, né? Eu fiz essa caminhada. E quando eu cheguei na praia, eu não sei como, porque eu acho que eu estava muito entusiasmada e muito perto, né? Eu acabei fazendo parte de um círculo de pessoas, e que eram ciganos, e era a maioria homens, eu não sei como que eu fiquei lá, eu fiquei de mãos dadas com eles, no círculo de proteção da santa no seu caminho para o mar. E isso foi no final. E no final ela é muito pesada, porque ela tem mais de 200 mantos sobre elas. As pessoas fazem pedidos a ela e vão levar um manto. Então, tem mantos de seda preciosos de pessoas que fizeram pedidos. E eu, estando lá, eu estava lá nesses últimos momentos, quando estava se aproximando do mar, me pegaram pelas mãos, eu estava ali pelas mãos, eu estava ouvindo os meninos falando, e ela estava pesada, então eles começaram a correr, e eu fui correndo com eles, e sem nem pensar, era frio, maio, né? Eu fui parar no mar junto com eles, e eles de mãos dadas, e me diziam, você tem que tocá-la, porque é muito especial tocá-la, né? Eles vibravam, e eu tremia, eu entrei num tremor que não era de frio, era um tremor de muita emoção de estar lá com eles. Então, essa foi a minha passagem por Sainte-Marie-de-la-Mer, que conto aqui para vocês. Um outro lugar que a gente encontra traços muito importantes dela é em Marsella, né? Que é a cidade onde eu morei. Então, tem a Abadia de Saint-Victor, que ela é maravilhosa, ela é muito linda, é uma abadia, assim, dessas de filme, do Nome da Rosa, né? Que quando você entra, vem todas essas imagens. E debaixo dela tem uma cripta, né? Aqui tem a imagem dela por fora, e em cima está a imagem da cripta. E dentro da cripta tem lá dentro uma Madonna Negra. As Madonas Negras também são imagens muito místicas, ligadas ao culto da Ísis. A Madonna Negra, que se encontra na cripta da Abadia de Saint-Victor, a festa dela é no dia 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro, essa santa é levada para o mar, assim como se faz aqui com a festa de Imanjá. Mas além dessa Madonna Negra, se encontra estes, eu não sei como chama, mas são feitos na parede, se encontra esta Maria Madalena. Então, aqui tem um altar, que parece que é o altar de Lázaro, e essa é uma fotografia que eu tirei lá de dentro. Então, eu não sei se está claro para vocês, mas ela realmente parece estar grávida, parece que suas mãos estão pousadas sobre o seu ventre. Então, é muito interessante que dentro dessa cripta tem esta Maria Madalena com suas mãos sobre este ventre gestante. Tem o símbolo da caveira, que é um dos símbolos de Maria Madalena. E o próximo lugar, que é La Sainte Baume, que é o Santo Bálsamo, que está relacionado justamente ao bálsamo de Maria Madalena, né, que faz esta unção de Jesus antes de morrer e depois de morte. Então, a Sainte Baume, o Santo Bálsamo, está totalmente relacionado a Maria Madalena.
É esse maciço que vocês estão vendo na primeira imagem, e encravado assim nesse maciço tem esse... É a igreja quem fez, é um santuário, né? Tem um santuário para Maria Madalena, e ali tem a porta onde você entra na caverna. É uma caverna grande, e é muito emocionante estar lá, subir até o santuário, entrar na caverna, sentir o perfume dela, porque lá a gente sente o perfume dela. E como sente o seu perfume? Eu estou vendo agora algumas falas de vocês, que lindo, divino, indicação de alguma leitura. Eu tenho indicação do nosso curso, Luciana, ou senão dos livros de Jean-Yves Leloup. Maria e Marta eram irmãs de Lázaro de Betânia. Esta Maria não era Maria Madalena, que era de Magdala. Então, nos textos mais antigos, Lígia, a Maria Madalena é a Maria, irmã de Marta, e depois que vai ter essa separação. Magdala é uma cidade que não existia no tempo de Maria Magdalena. Magdala se referia a um título que é a Torre de... que é a Torre de... acho que é Torre da Redenção. Eu posso dar essa informação para você. Mas o nome de Magdala está relacionado... É uma leitura que se faz posteriormente, porque Magdala não existia naquele tempo. Então, está relacionado a essa torre, que é um símbolo de Raquel, e que está relacionado ao Cântico dos Cânticos, quer dizer, Maria Magdalena, ela tinha os símbolos de ser a noiva do Canto dos Cânticos. No Cântico dos Cânticos se fala da noiva esperada, e tem essas referências através do nome, e em outras referências dos evangelhos, onde isso aparece. Então, eu sei que a maioria de nós escutou muito isso, que era Maria de Magdala, Maria de Magdala. Eu também, por algum tempo, entendi que Maria Madalena era Maria de Magdala, mas não é, né? Com estudos mais aprofundados, esse nome tem um outro sentido. E nos gnósticos, quando você vai ler os gnósticos e os evangelhos apócrifos, e o conhecimento, como se referia a ela, inclusive o Papa Gregório, se referia a Maria Magdalena como irmã de Lázaro. Inclusive porque na hora da unção, quando no evangelho no qual se fala da unção, Judas reclama que o óleo que Maria Madalena usa é muito caro, e ela deveria guardar esse dinheiro e dar para os pobres, e não para ungí-lo. E Jesus diz que ele só seria ungido uma vez, ali e depois da morte. Que ela, esse mesmo olho, né, que ela iria ungí-lo depois da morte. E depois nos evangelhos se refere que quem ungiu ele depois da morte foi a irmã de Marta, Maria, irmã de Marta, quer dizer, Maria Madalena, tá? Então é sobre isso. Então essas são as perguntas, e Saint-Maximin, que é a cidade onde se encontra, que está do lado de La Sainte-Baume. La Sainte-Baume é esse maciço, não tem uma cidade, e tem a cidade de Saint-Maximin. Eu estive lá, eu confesso que eu não gostei muito da igreja, me senti bastante mal dentro dessa igreja. Quando eu saí de lá, eu senti que eu tinha envelhecido 10 anos em uma tarde. Tinha uma energia para mim muito estranha dentro da igreja, dessa igreja, mas claro que quem faz a peregrinação tem que ir para Saint-Maximin. Na porta tem Maria Madalena, e tem como é que chama, que é um pedaço de osso de Maria Madalena. Então, ali, esse cadáver, né, essa imagem que parece um pouco assustadora, a gente vê ela, a gente desce na cripta e aí se encontra, é uma relíquia, né? Eu acho que relíquias que se chamam. Ali está um osso de Maria Madalena que já foi estudado e corresponde a uma mulher que teria morrido lá para o ano 42,
os 50, e que era uma mulher daquela região, né, pelo estudo do DNA. Então, essa tem outras cidades, tem outros lugares, que eu vou citar rapidamente, que é Rennes-le-Château, que se diz que ela teria passado para lá, indo para Gália. É uma cidade muito mágica, Rennes-le-Château, e tem a Catedral de Chartres, onde também haveriam conhecimentos esotéricos relacionados com a Maria Madalena, e da qual se fala muito no filme Código da Vinci. Então, esses são pontos, tem outros, né? Tem uma fonte da Maria Madalena perto de Rennes-le-Château, que é um lugar que eu senti muito, com muita beleza, e que magicamente, sem saber e sem me planejar, eu estava lá no dia 22 de julho, em 2014, né? Sem nenhum planejamento, e eu nem sabia que eu ia ser levada lá, e de repente a gente estava no lugar onde tem uma fonte, me falaram, essa é a fonte de Maria Madalena. Então, a vida é muito mágica. Então, para deixar claro, né, para quem tiver interesse, quem quiser aprofundar na jornada, no dia 22, a gente começa esse curso online por WhatsApp. A dedicação é de meia hora a 1 hora, de manhã, quando a gente envia o material. E são 14 dias, sendo que um dia vai ter o ritual, que vai ser sexta-feira, às 7h30 da noite. A gente vai fazer um ritual se preparando para o dia 22. Sexta-feira é o dia do Shabat, na tradição judaica, né? É o dia do descanso, é o dia que, quando aparece a primeira estrela, a gente entra no repouso. Então, a gente vai estar fazendo na sexta-feira essa iniciação. Maria Madalena e Jesus, eles vinham dessa tradição judaica, para que no dia 22 a gente comece a jornada. Quem se inscreve hoje, né, as 10 primeiras inscritas, uma inscrição vai valer por 2, e quem não vai fazer a jornada por qualquer motivo, pode se inscrever somente para o ritual. Eu vou mandar um link contando as informações de como se inscrever somente para o ritual de sexta-feira. E agora eu vou parar de compartilhar para estar com vocês, e eu vou abrir para perguntas, que vocês podem fazer pelo chat, quem quiser, ou quem quiser falar de viva voz, levanta a mãozinha, não essa mão assim, porque como tem várias pessoas, eu não estou vendo todo mundo, talvez eu não veja todo mundo, mas aquela mãozinha que a gente tem, né? A gente tem um ícone, que a gente pode levantar a mão. Qual o valor da jornada? R$140, e pode ser pago no cartão parcelado. Madalena tem alguma relação com Saint Michel, com o Arcanjo Miguel? Tem. Se diz que o Arcanjo Miguel é o protetor da Maria Madalena. Tanto que nos lugares onde tem a Maria Madalena, tem um São Miguel junto. Na Santa Baume tem exatamente o São Miguel, sempre acompanha. Na França, sempre a Maria Madalena está acompanhada de São Miguel, do Arcanjo Miguel, como protetor. Ilse, vou abrir para você, e eu vou liberar para que você eu tenho que fazer, peraí, que eu sou um pouquinho lenta nisso. Eu vou permitir que você... Pronto, agora você pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todas essas mulheres aqui que buscam esse autoconhecimento profundo. Eu fiz a jornada numa outra oportunidade, super recomendo e vou fazer novamente. Só isso que eu queria dizer. Isso, que delícia, que vamos caminhar juntas. Eu, quando começo essa jornada, eu entro em transe por 14 dias.
E eu já estou meio maravilhoso. que nesse transe, já, porque eu compartilhei músicas com vocês já, para quem quiser fazer a jornada já estar acompanhando, sentindo o perfume. A Maravilhoso. pergunta, lugar Saint-Michel, muito bem-vinda aí, o seu lugar de Saint-Michel, que fica no sul da França. Não conheço esse lugar de Saint-Michel, né? Talvez tenha alguma relação, mas eu não conheço. Tem como fazer a jornada sem participar do ritual? É que, infelizmente, já tem um compromisso inadiável neste dia. Daiane, sim, você pode, porque a gente vai deixar as informações. O mais importante é a jornada dos 12 dias. O ritual é um plus a mais, que a gente vai estar junta, vai acender uma vela, vai fazer uma meditação. E eu acredito que eu posso deixar ela gravada para quem não vai participar, né, para quem não vai poder estar nesse horário. Eu quero posso fazer inscrição por onde? Eu vou dar o link para vocês já vou colocar para vocês no grupo agora, né? Então, no nosso grupo de WhatsApp, já estou enviando ambas as informações. Pronto. Quais os dias das aulas? Então, começa no dia 21, com esse encontro à noite, que é esse ritual, e depois vai ser de sábado, todos os dias, a gente envia esse texto pela manhã, você pode ler de manhã, de tarde ou à noite, e tem algumas pessoas, pela nossa experiência fazendo essa jornada, tem algumas pessoas que fazem no seu próprio ritmo, também é uma possibilidade. Se você pula um dia, o material vai estar lá, então você não vai ter perdido. Tem mulheres que não conseguem acompanhar no tempo com o grupo todo e vão fazê-la depois, porque o material vai ficar lá, né? Não estou no grupo.